Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor fale profundamente ao seu coração nessa noite. Quem pode dizer amém? Amém, queridos? Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, de estar aqui diante dessa igreja abençoada, linda, essa igreja amada, a família Núcleo da Fé. E sabe, hoje, eu e minha esposa, minha família, nós fomos almoçar com um casal de amigos aqui no Núcleo Bandeirante. E, na verdade, eles são pais de um amigo do nosso filho, Daniel. E então ali nós conversávamos ali no almoço e conversamos sobre a igreja do Senhor, sobre as coisas de Deus. Eles também são cristãos. E eles quiseram vir aqui na frente conhecer a nossa igreja. Então a gente saiu do restaurante, viemos até aqui com eles e mostramos. A gente não pôde entrar, ainda não estava aberto, era em torno de 16 horas. E eles falaram assim ali de fora: uau, que igreja linda! E eu falei para ele assim: porque você não viu lá dentro, e você não viu um momento como esse, cheio da presença de Deus. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, isso é delicioso, como Deus é bom e não falha. Amém? Eu quero dizer para você que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quero te pedir para botar a mão sobre o seu coração nessa hora, fechar os seus olhos e repetir uma oração comigo. Fale assim: Senhor meu Deus, no nome de Jesus, eu abro o meu coração para a tua palavra, que é poderosa e não volta vazia. Fala comigo, me toca, me marca e me transforma nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço, para a glória de Deus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia, glória a Deus, Deus é tremendo. Queridos, o tema da mensagem que eu trago hoje para você, além de ser o tema da minha mensagem, eu quero deixar como um desafio, como um convite para você. Quero pedir para o irmão botar aqui na tela. O tema da minha mensagem é: não pare de orar, mas persevere. O meu desafio para você nessa noite é que você não pare de orar, é que você continue, que você persevere, que você avance em oração. Então a palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, se você está com a sua Bíblia aí, o irmão vai botar aqui no telão também. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, diante das tribulações da vida, perseverem, diante das circunstâncias da vida, ou seja, sejam pacientes, e em relação às suas orações, perseverem, continuem, não parem. E sabe, queridos, o apóstolo Paulo, quando fala isso para a igreja do Senhor, entendo eu que ele disse isso porque compreendia que o nosso problema, o meu problema, o seu problema, o problema da maioria de nós, não é começar a orar. O nosso problema, muitas vezes, é continuar orando, é perseverar em oração, é não parar de pedir a Deus até que Deus responda. Esse é o grande desafio da nossa vida. É não parar, é continuar, até ver Deus fazer. E sabe mais? Como é gostoso quando você está orando por algo, você persevera em oração e Deus responde a sua oração, é ou não é? Como nos alegra, nos anima, renova a nossa fé. E sabe o que uma oração respondida faz? Ela nos dá ânimo, nos dá gás para continuar orando por outras coisas, para pedir por outros alvos. Como é delicioso, como é bom. Sabe, eu tenho um amigo meu aqui hoje, o Ângelo, não sei onde ele sentou, mas é um testemunho vivo de um irmão, de um homem de Deus, de um homem de fé, que nós perseveramos em oração pela vida dele, que nós clamamos diante de um quadro, de um diagnóstico médico de câncer, e ali ele foi internado, passou por cirurgia, passou pela recuperação, pela radioterapia, quimioterapia, e nós orando, em todo o tempo orando, e nós vemos ele hoje aqui, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, porque Deus é um Deus que cura, é o Jeová Rafá, Jeová Rafá, o Deus que te sara. Deus seja louvado, isso alegra o nosso coração. Talvez você está aqui hoje e você também tem motivos
para agradecer a Deus por ter tido a sua oração respondida. Deixa eu fazer uma consulta. Quantos aqui já tiveram uma oração respondida por Deus? Glória a Deus, maravilha, quanta gente! Sabe, eu também tive orações respondidas. Quer ver uma delas? O meu casamento. Vindo de uma família complicada, onde os meus pais se divorciaram, eu confesso que quantos anos o meu alvo de oração era: Deus, me apresenta uma esposa abençoada, eu quero ter um casamento abençoado, eu não quero viver o que a minha família viveu, meus tios viveram, meus pais viveram. E queridos, Deus atendeu o clamor do meu coração, Deus ouviu a minha oração. Eu me lembro que um dos sonhos na minha vida, um dos grandes sonhos que eu tinha, era ser funcionário público, passar num concurso. Talvez alguns aqui dentro tenham esse sonho também. Ontem, ou melhor, sexta-feira, na nossa reunião de oração, na Sexta Betel, no Noroeste, eu estive conversando com um irmão que ele também tem esse sonho. Deus me deu uma palavra para levar para ele, a gente começou a conversar, e ele me falou que tem exatamente esse sonho. E eu falei para ele, como prova viva: ore, ore e não pare de orar. Assim aconteceu comigo. E se vocês pensam que foi rápido, talvez para alguns aqui, funcionários públicos, pode ter sido rápido, mas para mim não foi. Foram quase 10 anos orando, estudando, fazendo cursinho, fazendo prova. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Os cursinhos eu fiz vários, provas eu fiz várias. Em alguns momentos eu parava com os cursinhos, outros momentos eu parava de estudar para concurso. Nesse inteirinho eu me dediquei a um curso de pós-graduação, larguei completamente os estudos para concurso. Aí eu tirava férias e viajava, e claro que eu ia descansar, ninguém é de ferro, largava tudo. Mas uma coisa, que independente do período que eu estava vivendo, eu nunca parei de fazer, foi continuar orando ao Senhor. Foi continuar pedindo a Deus. Às vezes eu estava até viajando, eu estava fazendo outra coisa, e eu falava: Pai, eu sei que eu não estou estudando, eu sei que eu estou de férias, mas Senhor, eu ainda tenho aquele sonho, Deus, mas não esquece daquele sonho, Pai, por favor. Sabe, queridos, persevere em oração. Então hoje eu posso dizer que são quase 12 anos que eu fui nomeado, tomei posse, passei no concurso, que Deus abriu essa porta na minha vida. Repito, não foi fácil. Aconteceram altos e baixos na minha vida, mas diante de todos os fatos que aconteceram, eu não deixei de orar em momento algum. Eu não parei de orar em hipótese alguma. E qual é o clamor que você tem carregado no seu coração? Qual é o sonho que você tem trazido na sua caminhada de vida? Eu quero te dizer nessa noite: não pare de orar. Se você está com alguém da sua família que você veio junto, bota a mão no ombro dessa pessoa agora e diga para ela: não pare de orar. Porque existe poder na oração dos justos, irmãos. Porque a oração do justo é poderosa, é o que a palavra de Deus diz. Me lembro de uma situação na nossa casa, na nossa família. Meu filho mais novo tinha 1 ou 2 anos, não me lembro ao certo, com uma situação grave de anemia. Foi tão grave que ele teve que fazer uma transfusão de sangue. E ali aquela anemia não mudava, aquela situação não revertia. E nós começamos a orar, e nós começamos a clamar, a interceder pela vida dele. Os médicos traziam remédios, mandavam um monte de diagnóstico, e nada mudava. Mas pelo poder da oração, pelo clamor, pela insistência, por bater a porta do céu, o nosso filho foi curado, foi restaurado, está aí hoje brincando, assistindo, aprendendo sobre Deus na salinha no Núcleo Kids, que é uma bênção na nossa vida, na vida das crianças da nossa família. Quantos são abençoados pelo Núcleo Kids? Levanta a mão eu para ver. Glória a Deus, é uma bênção na nossa família. Sabe, irmãos, muitas circunstâncias podem aparecer na sua vida, que vão tentar te fazer parar de orar, mas nessa noite, eu quero dizer para você: não pare. Continue, persevere. Inclusive eu quero desde já, compartilhar com você aqui hoje, que está aqui, com aqueles que nos assistem da sua casa, que enquanto eu meditava nessa palavra, Deus me trouxe uma palavra de conhecimento e eu quero liberar ela sobre a sua vida. E essa palavra é: nessa noite, Deus está restaurando e renovando sonhos aqui nesse lugar. Deus está restaurando os seus sonhos, está trazendo à tona sonhos que estavam esquecidos, adormecidos, aquilo que você não orava mais, no nome de Jesus. Receba que Deus vai restaurar isso nessa noite, no nome de Jesus.
Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor aí do seu lugar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém, queridos? A palavra de Deus diz em Lucas 18:1, Jesus disse: orem sempre, sem desanimar. O apóstolo Paulo, em Colossenses 4, versículo 2, ele disse assim: perseverai em oração, vigiando em todo tempo e sendo gratos de coração. Ora, persevera, não pare de orar em hipótese alguma. E sobre esse tema, então, eu quero compartilhar a história de um homem na Bíblia, na palavra de Deus. Um homem que tinha um diagnóstico médico numa situação que aos olhos naturais era impossível, mas pelo poder da oração perseverante, ele venceu. Deus agiu no seu milagre. Essa história está em Gênesis, eu te convido a abrir lá, Gênesis capítulo 25, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 25, versículo 19, e eu quero ler com você a história dos filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Nós temos aqui uma história linda, queridos, de um homem que pela perseverança em orar, que por ter insistido com Deus em oração, ele encontrou o seu milagre. E temos muitas coisas a aprender aqui com essa mensagem, com essa história bíblica para o nosso dia a dia. Gênesis capítulo 25, versículo 19, está aí no telão para você, diz assim: este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, ele se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a sua oração a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. Então o Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações, desde o começo elas serão rivais, uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Agora olha para isso, Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Você pode aplaudir a palavra de Deus mais uma vez, porque Ele é digno. Amém, queridos? Aqui nós temos então a história da geração de Isaac, o nascimento de Esaú e de Jacó. E a palavra de Deus diz que aqui Jacó, ou melhor, Isaac, que gerou Jacó, e Esaú era casado com uma mulher que não podia ter filhos, estéril, o seu ventre não podia florescer. E sabe, essa história mostra para nós que muitas vezes nos encontramos numa situação como essa, de Rebeca, onde parecemos estéril em alguma situação, onde parece que Deus está demorando demais, não vemos a situação mudar, não vemos as coisas acontecerem, parece que Deus não responde a minha oração, mas eu quero dizer para você mais uma vez, não desanime, não pare de orar, continue orando, não se importe com o que os seus olhos naturais estão vendo, mas creia que Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer. Então o que nós podemos aprender com esse fato na história de Isaac? A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Diante das suas orações, daquilo que você espera em Deus, daquilo que você tem clamado, talvez é motivo de choro na sua vida, talvez já tem tempo que você ora por algo, queridos, foram quase 10 anos eu estudando, parando de estudar, mudando o foco, mas em oração pelo meu concurso, não foi breve. E sabe que se eu tivesse passado no concurso antes, eu tinha algumas decisões na minha vida, que talvez eu tivesse tomado e elas não seriam boas para mim. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo na sua vida, e Ele tem um tempo certo, perfeito e oportuno para você. Quem pode dizer amém? Queridos, a nossa vida, nós vivemos nessa terra debaixo de dois tempos, são o tempo Cronos e o tempo Kairos. Isso é uma realidade para nós, onde o tempo
é o tempo do homem, é o tempo cronometrado, é o tempo que por ele, ao passar, é o tempo que nós muitas vezes sentimos pela demora, é o tempo que nós esperamos que aconteça. Esse é o cronos, cronometrado. Mas também existe sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor, o tempo kairos. O tempo kairos, que fala do tempo perfeito e oportuno, o tempo do agir de Deus na sua vida. Nem sempre vai ser no meu tempo, no seu tempo, mas creia, continue orando, acredite no poder de Deus, porque o kairos de Deus, ele vai chegar, porque existe um kairos de Deus sobre a sua vida, existe um tempo perfeito, que Deus vai operar na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus alvos. Eu profetizo que o kairos de Deus, ele há de chegar o quanto antes, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Creia, querido, creia, nem sempre vai ser no seu tempo. Se tivesse sido no meu tempo, o caso do concurso, queridos, quantas decisões eu tinha tomado, e talvez eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje em Deus, talvez eu não estaria desfrutando o que eu desfruto hoje no meu casamento, com a minha esposa. E se você perceber nessa história de Isaac e da sua descendência, muitas vezes as pessoas olha para isso, e vem aqui, Isaac, ele se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos no versículo 20, bota aqui por favor o versículo 20, de Gênesis 25, e a Bíblia diz então que aos 40 anos, depois de se casar, o versículo 21, ele orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. Isaac tinha 40 anos quando se casou, e a Bíblia fala então que ele começou a orar pelos seus filhos. E às vezes nós olhamos para essa história e pensamos que tudo aconteceu rápido demais, porque logo na sequência a Bíblia fala que o Senhor ouviu a sua oração, e eu profetizo que Ele vai ouvir a sua também, no nome de Jesus. Ele vai ouvir a sua oração. Então percebemos aqui, pensamos que tudo foi muito rápido, e a Bíblia fala então que o Senhor ouviu a sua oração, a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Mas você quer ver uma coisa? Foi rápido mesmo o tempo da bênção de Isaac? Olha lá no versículo 26, por favor. A Bíblia diz: depois nasceu outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha quantos? 60 anos. Isaac começou a orar com 40 anos. Mas a Bíblia diz que os filhos de fato nasceram quando ele tinha 60 anos. E eu quero dizer para você, nessa noite, queridos, persevere na sua oração. Tenham fé que Deus vai agir. Não pare de orar pelo seu sonho. Não pare de orar pelo seu alvo de oração. Não pare de acreditar em Deus. Porque as coisas na vida desse homem não foram rápidas. Não foram de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um ano para o outro. Foram 20 anos de oração. Quanto tempo você tem orado? Pelo seu casamento? Pelo concurso? Quanto tempo você tem orado por uma transformação na vida de alguém? Quanto tempo você tem orado para Deus salvar alguém que você ama, para transformar um filho, para transformar o seu marido, a sua esposa? Continue orando. Continue clamando, continue pedindo a Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Amém, queridos? Não parem de orar em hipótese alguma. Entendam, nem sempre o tempo de Deus vai ser no seu tempo, mas eu creio e profetizo que Ele vai chegar. Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir na sua causa, Deus vai agir na sua necessidade, porque Ele é Pai. E qual é o pai que quando um filho chora, que quando um filho grita, que quando um filho pede socorro, Ele não vem atender? Quantos são pai e mãe aqui? Levanta uma mão. Vai dizer que você não faz assim com seus filhos? Deus é assim também. Amém? A segunda coisa que nós podemos aprender com essa história de Isaac é que aquele que anda por fé, ele não para de orar. Aquele que anda por fé e não anda por vista, ele não abre mão do seu milagre, ele não abre mão de esperar no Senhor, ele não para de orar até que Deus faça. E sabe por que eu digo isso? Porque, queridos, Isaac era filho de Abraão. Abraão é o maior de todos os heróis da fé. Abraão é o nosso pai na fé.
Abraão foi um exemplo de um homem de fé, aquele que tinha uma promessa de Deus: eu te farei pai de muitas nações, e de repente Deus então pega e chama Abraão e diz: olha, sabe o filho que eu te dei, esse mesmo Isaque, pelo qual te prometi que vou te dar uma geração inteira pela vida dele, eu quero que você oferte ele em sacrifício para mim, entrega ele, faz um altar, bota ele ali e sacrifica ele para mim. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que Abraão, pela fé, ele obedeceu a Deus. Pela fé, ele sabia, a Bíblia diz, ele tinha convicção, ele tinha fé, que ainda que ele sacrificasse Isaque, Deus o faria ressuscitar. Isso é fé, queridos. E é por isso que eu digo que Isaque certamente, ele aprendeu a andar por fé com o seu pai. Ele ouvia as histórias do seu pai, ele ouvia as promessas do seu pai e da sua mãe. Mas tem uma coisa, quando eu meditava nessa palavra, eu sei que naquela época eu não devia ter espelho, mas eu imagino Isaque chegando num dia, numa lagoa, sem vento, límpida, e ele olhando para o seu reflexo na água. E eu penso que Isaque devia pensar: aqui eu estou vendo o fruto de um milagre de Deus, e eu sei que Deus pode fazer de novo. Eu creio que Deus é Deus, Ele pode agir de novo. Eu creio que se a minha mãe um dia estava estéril, se a minha mãe um dia não podia me ter, eu creio que assim Deus pode fazer na minha esposa também. Essa era a fé desse homem. Era um homem que, assim como seu pai, andava por fé. Afinal de contas, nós como filhos aprendemos aquilo que os nossos pais nos ensinam, vivem, e muito mais do que eles falam, aquilo que eles fazem. É ou não é? Assim é o aprendimento, assim é o aprendizado dos nossos filhos. Eles vão aprendendo com muito mais do que com o que você fala, daquilo que você faz. Isaque presenciou, Isaque viveu experiências assim ao lado do seu pai Abraão. Então eu digo para você, se você escolheu andar por fé, você não vai parar de orar. Se você tem andado por fé, você vai continuar clamando, continuar pedindo, continuar esperando, continuar chorando na presença de Deus, até ver Deus fazer na sua vida. E como eu pedi para vocês, muitos levantaram a mão. Quantos aqui já tiveram um milagre, uma resposta de oração? Eu quero dizer para você, Deus é Deus, que faz de novo, que faz melhor, que faz outra vez, e vai agir na sua vida também, e vai fazer na sua casa, na sua causa. Ah, queridos, tenha fé, não aceite o que os médicos estão escrevendo, não aceite os diagnósticos. Nós temos aqui o exemplo da mãe do Diego, um irmão da nossa igreja, com diagnóstico de câncer também, diagnóstico duro da medicina, mas temos orado, ele tem orado, temos intercedido, e a cada semana a mãe dele liga e fala: olha, está melhorando, está cada dia melhor, eu estou ficando curada, Deus é bom. É fé, meu irmão. Precisamos andar pela fé, sim, porque quem anda por fé, acredita que a sua hora vai chegar. Quem anda por fé acredita que o Kairós de Deus, ele chegará na sua casa, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém do seu lugar, aplauda ele mais uma vez, ele é poderoso para fazer. Existe um Kairós de Deus para você, creia nisso, tome posse disso. Então eu ainda quero compartilhar um terceiro ponto, que nós podemos aprender com essa história. Algo que nos ensina a não parar de orar. E eu quero dizer para você, que aquele que confia em Deus, ele nunca, jamais, ele vai desistir dos seus sonhos. Aquele que confia em Deus, ele não desiste dos seus sonhos. Porque quem anda por fé, confia, não no que vê, mas no que Deus pode fazer. Quem anda por fé, ele tem confiança em Deus. E eu posso dizer que a confiança em Deus é um grande sinal da nossa fé. Assim como a obediência é um grande sinal da nossa fé. Abraão obedeceu pela fé. Abraão confiou que ainda assim, que Isaque fosse sacrificado naquela hora, Deus o faria ressuscitar. Então eu digo para você, se você tem confiado em Deus, você não vai abrir mão do seu sonho. Você vai continuar esperando no seu sonho. Abra sua Bíblia em Salmo, por favor. No livro dos Salmos, no Salmo de número 37, e eu quero ler algo tremendo com os irmãos. Salmo 37, versículo 3. Abra lá a sua Bíblia, por favor. E o irmão vai botar aqui no telão também. Salmo de número 37,
versículo 3 está escrito assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. No versículo 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará na sua vida, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém sobre essa palavra? Confia no Senhor, diz a palavra de Deus. Confie no Senhor e faça o bem, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará na sua vida. Isaac, queridos, tinha um sonho. Qual era o sonho desse homem? Era ser pai, era ter uma família completa, era ter filhos. Mas ele era casado com uma mulher que não podia ter filhos. Ele era casado com uma mulher que, assim como a sua mãe, um dia foi, Rebeca, no presente, era estéril. O diagnóstico que ela andava, que ela carregava sobre os seus ombros, pesado para uma mulher daquela época, porque era manifestação de amor para o seu marido, a mulher dar um filho para ele, a mulher continuar a sua descendência, ampliar a sua família com ele. Isaac tinha um sonho. E talvez você entrou aqui nessa noite e você também tem sonhos. Talvez você tenha sonhos que até hoje você ainda não viu serem realizados. Talvez você tenha um sonho que, de tanto tempo que já passou, você nem tem orado por ele mais. Talvez você tenha um sonho que muitas pessoas disseram para você: isso é difícil demais, isso é impossível. Pode ser que algumas pessoas falaram para Isaac: cara, esquece, a sua mulher é estéril, a sua mulher não pode ter filhos. Mas Isaac, ele confiava em um Deus grande, ele confiava no Deus do impossível, ele confiava no nosso Deus, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Deus de milagres, no Deus de promessas. E eu quero dizer para você nessa noite, que esse Deus, Ele é o seu Pai, Ele te ama, Ele olha para você. Muitas vezes pode ser até que você pense, ou passou pela sua mente, que Ele não te olha mais, que Ele não te ouve mais, que Ele esqueceu desse sonho. Eu quero dizer hoje, isso é mentira, porque Ele é Pai, porque Ele te conhece, porque Ele sabe o que queima no seu coração, Ele sabe os motivos que te levam a chorar nas suas noites, porque Ele é um Deus que realiza sonhos. Ele é um Deus que te levanta, que te faz orar novamente. Ele é um Deus que renova as suas esperanças, que renova as suas forças. Esse é o nosso Deus, queridos. E eu quero dizer para você hoje, diante dos sonhos que um dia queimaram no seu coração, no seu interior, diante das esperanças, das expectativas em Deus, volte a orar, volte a clamar, volte a bater nas portas do céu. Se você pegar o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, quantos ensinamentos preciosos o Senhor deixou para nós, quantos ensinamentos fundamentais para a nossa vida nessa terra Jesus deixou. Mas se você perceber e for pontuando um a um, você vai ver que o único assunto que Jesus ensina mais de uma vez no Sermão da Montanha é quando Ele fala sobre oração, é quando Ele ensina a importância de orar. É quando Ele fala que quando nós tivermos uma necessidade, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, se dobra diante do seu Pai, e fala com Ele, e chora diante dEle, e pede para Ele. E aí mais para frente Ele fala: olha, filho, pede e você vai receber, bate que Deus vai fazer abrir, procura e você vai encontrar. Sabe, queridos, o sonho de ter uma família, o sonho de ser um funcionário público, eu acho que eram os maiores sonhos que eu tinha na minha vida. Eu tenho outros, mas são sonhos, posso dizer, secundários. E eu confesso que em alguns momentos eu achei que isso tudo podia ser difícil demais, mas eu comecei a conhecer um Deus grande, 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 forte, poderoso, fiel, Pai, um Deus que de perto cuidou de mim, um Deus que de perto cuida de você,
Um Deus que te diz nessa noite: não pare de orar, persevere em oração, continue, retome, volte, comece de novo, vamos para a segunda milha, filho, filha, não abra mão. E sabe, eu sinto de dizer para algumas pessoas aqui hoje, talvez você já tinha decidido abrir mão de alguém, mas eu quero te dizer nessa noite: volte a orar por essa pessoa, volte a interceder por ela, volte a clamar, a perseverar pela vida dela. Deus é poderoso para fazer, Deus é grande, Deus é fiel. Sabe, eu acredito que se a sua oração não foi atendida ainda, entenda, é porque é o tempo de Deus ainda está sendo concluído, é porque o que Deus está fazendo, Ele ainda está trabalhando, é porque o que Deus quer te entregar, Ele quer te entregar de maneira perfeita, agradável, no tempo certo para você. Creia nisso hoje, acredite, Deus pode, Ele pode fazer de novo, Ele é grande, Ele é poderoso o suficiente para isso, amém? Eu quero dizer uma coisa para você ainda: não existe impossível para o nosso Deus, queridos. Se você soubesse da minha história, da minha vida acadêmica, uma vida onde minha mãe trabalhava o dia inteiro, e nós ficávamos praticamente sozinhos, e não tínhamos muito acompanhamento com estudos, e foi de fato aos trancos e barrancos. O concurso público parecia impossível para nós, mas eu aprendi o poder da oração no nome de Jesus. Mas eu aprendi que eu era completamente dependente de um Deus e de um Pai celestial, que podia mudar a minha história, que podia realizar sonhos na minha vida, que podia fazer tudo diferente na minha casa, como Ele tem feito até hoje. E tudo isso, eu digo para os irmãos, que foi mediante a oração, a confiança, a andar em fé e acreditar que Ele é poderoso para fazer. E não é à toa que Jesus disse então no Sermão da Montanha, como eu falei, Ele ensinou aos discípulos sobre isso: olha, entre então no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero te convidar nessa hora a ter um momento de adoração ao Senhor e dizer isso para Ele. Nós vamos adorar o Senhor nessa hora e orar a Ele, dizendo a Ele: Pai nosso que estás nos céus. Você pode fazer isso, levante suas mãos onde você está agora e adore o Senhor nesse lugar. Adore, adore, adore. Fale com Ele, abra o seu coração. Ele está nesse lugar, queridos. Ele está aqui, Ele está na sua casa. Você que está nos assistindo, Ele está aí também. Ele conhece o anseio, o teu clamor, o motivo do seu choro. Fale com Ele nessa hora. Adore-o. Diga isso para Ele. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai nosso, Deus poderoso, te louvamos. Diga para Ele isso, fale com eles. Santo
tua vontade, Senhor. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu descer, Senhor. Aleluia, aleluia, oh Deus, deixa o céu descer. sim, Senhor, deixa o céu descer, Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. aleluia. Eu quero te convidar a fazer uma oração nessa hora. Você que está aqui dentro, você que está na sua casa, nos assistindo. E o meu convite para você agora é que você feche seus olhos, abra sua boca em oração. Se hoje fosse a última oração da sua vida, se hoje fosse o seu último pedido a Deus, o que você pediria para Ele? O que você falaria para Ele nessa hora? Eu te convido a orar, a pedir a Ele, crendo que Deus é poderoso para fazer, que Deus Ele está nesse lugar, que Deus é grande, é forte, que Ele te ouve, que Ele restaura sonhos, que Ele renova a sua fé nessa noite. Então nessa hora, se fosse a última oração, o que você pediria para Ele? Comece a abrir a sua boca, comece a orar agora. Pai, Pai poderoso, nós oramos ao Senhor nessa noite, te apresentamos a nossa oração, Pai, te apresentamos o nosso clamor como igreja do Senhor. Deus, nós cremos no Senhor, nós acreditamos no impossível, no Deus do impossível. Nós acreditamos, Pai, que assim como o Senhor fez o milagre no ventre de Rebeca, no ventre de Ana de Elcana, Pai, se existe alguma mulher aqui nessa noite que tem um sonho de ser mãe, que tem um desejo de ser mãe, Pai, eu te peço, vem com o teu poder agora, Pai, vem com o teu poder agora fazer o ventre dela florescer, fazer o útero dela ganhar vida nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Se você está aqui hoje, segura um pouquinho aí, e você é uma mulher, tem um sonho, você tem um sonho de ser mãe, eu te convido a botar a mão sobre o seu ventre nessa hora, onde você está agora aí, coloque a mão agora sobre o seu ventre. Pai, no nome de Jesus, vem agir aqui nessa noite, vem liberar, vem frutificar, vem gerar vida, Deus, poder de Deus agora, Pai, no nome de Jesus. É porque eu oro, eu profetizo, eu declaro agora o poder de Deus, a vida de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém nessa hora? Se você está com alguma enfermidade aqui dentro, como nós já oramos, ou você conhece alguém que está enfermo, com Covid, com alguma outra doença, se é você que está enfermo nessa hora, bota a mão sobre a sua cabeça aí. Se você crê que Deus vai te curar nessa noite, porque Ele já está fazendo aqui, queridos. Já foi dito que essa é uma noite, esse é um ambiente de milagres. Bota a mão na sua cabeça se você tem alguma enfermidade. Se você tem alguém que você conhece, está doente, está no hospital, está com Covid, levanta uma mão para o alto, intercedendo por essa pessoa. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por essas pessoas que estão com a mão na sua cabeça, por alguma doença, por alguma enfermidade, por aqueles que nos assistem da sua casa, Pai, que assim também estão fazendo. Cura agora, Pai, Jeová Rafá, Deus que sara, Deus que cura, no nome de Jesus, Pai. Vai nos hospitais, vai nos leitos, Senhor, vai nos lares, Pai, onde estão os doentes, os enfermos. Vem com o teu poder agora, Pai. Nós oramos, nós invocamos o teu poder, a tua glória, Pai. Nós cremos e confiamos num Deus poderoso que faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Recebe a cura de Deus, a cura de Deus, a cura de Deus agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda Ele de novo, adora Ele de novo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Colocamos a vida da Andréia, da Sandra, do Edson, da Eulice Gomes, da Carmen. Colocamos eles na tua presença agora também, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero dizer uma última coisa para você, querido.
olha para mim aqui. Não pare de orar. Persevere, confie, tenha fé, porque Deus, o seu Pai, o nosso Pai, Ele é poderoso para fazer. Aleluia! Creia, tome posse no nome de Jesus. Não pare de orar, mas persevere no Senhor, e você vai ver o que Ele é capaz de fazer na sua vida, na sua casa, na situação que você tem vivido, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe os irmãos, glória a Deus.